E Rafa? Palmeiras da Parmalat, Palmeiras da Crefisa, Palmeiras do Abel, Cruzeiro Esporte Clube. Aquele que treme qualquer um. Todo mundo que encara com o Cruzeiro tem medo. O Cruzeiro é gigantesco. Valu, Rafa, você que está nos acompanhando. O Caio Jorge mostrou para o Palmeiras. Pode fazer o seu balé, o Everton. Pode fazer o seu drama, Abel. Pode ir para a coletiva reclamar da arbitragem. Quando a bola cai no chão dentro do Mineirão, tem um time, o Cruzeiro Esporte Clube, que dita o ritmo. As cartas no Mineirão, quem joga é o Cruzeiro. E não tem nada mais que ninguém possa falar. Ganhou do Bahia, o Bahia estava desfalcado. Ganhou do Fortaleza, o Fortaleza quer derrubar o Vojvoda. Ganhou do Flamengo, o Flamengo fez sua pior partida. Todos eles fazem sua pior partida. Dentro do Mineirão existe um grande clube na cidade, e é o Cruzeiro. E foi o que a gente viu hoje, um grande clube, um clube guerreiro, um clube de operários, como nós sempre fomos, e um clube que chegou aos 3 pontos com muita maturidade, com muito duelo, com muita garra, com muita disposição. Então, pode reclamar, pode sentar, pode falar da arbitragem, pode sair todo mundo com o bolinho costumeiro, mas não tem como. Quando teve que pôr a bola no chão, o Cruzeiro colocou e ganhou. O Palmeiras volta para casa sabendo, a sua invencibilidade fora de casa só existiu até encontrar o Cruzeiro Esporte Clube. Depois que encontrou, aí acaba. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que Cruzeiro Esporte Clube só é ruim para quem não é. Vitória gigantesca dele, Cruzeiro Esporte Clube. Muito prazer para quem não conhecia, tá aí, ó. Cruzeiro Esporte Clube. Primeiro tempo avassalador do Cruzeiro, controlou a posse, controlou o espaço, abriu 2-0 porque soube ser letal com Caio Jorge, que vive sim um momento iluminado, mas um momento coletivo muito bom da equipe. Com bola, sem bola, todo mundo se doando demais, todo mundo marcando demais, um time extremamente intenso. E aí, é claro, no segundo tempo o Palmeiras, com 2 gols de desvantagem, precisaria buscar mais o campo de ataque, precisaria buscar ali ter um ímpeto maior ofensivo, e buscou e teve mais ímpeto, mas o Cruzeiro soube se defender bem, soube suportar esses ímpetos, essas investidas do Palmeiras. Sofreu um gol no finalzinho, mas teve maturidade, Valor, para segurar esse resultado, teve maturidade, mesmo quando em alguns momentos faltou perna ali no segundo tempo, e é natural porque esse time é intenso demais, e jogar 90 minutos na intensidade que o Cruzeiro joga, nenhum time do mundo joga, então faz parte, mas o Cruzeiro soube, quando faltou perna, ter maturidade para encontrar os atalhos do campo, para suportar essa pressão do Palmeiras, para suportar esse ímpeto e construir uma vitória de uma equipe que a cada dia se impõe e de a cada dia mostra a que veio nesse campeonato brasileiro. Ninguém dava nada pelo Cruzeiro, por vezes nós mesmos pedimos aqui para o torcedor ter o pé no chão, ter cautela. Acho que isso não muda, mas o torcedor tem todo o direito, todos os motivos, e o time dá todos os argumentos para o torcedor ficar feliz, desfrutar e sonhar com coisas grandes, porque é um Cruzeiro que vence um Flamengo, que vence um Palmeiras, que vence o Bahia, que vence o Fortaleza, e que não só vence, mas que convence, que vence com méritos, que vence sendo superior a essas equipes nos momentos principais do jogo. Então é um Cruzeiro que está de parabéns pela campanha que tem construído. Um mês já começamos junho, né? Assim como finalizamos maio. Um time que se doa demais, que busca o resultado a todo momento, e é muito difícil mesmo parar esse time, é muito difícil arrancar pontos desse time, e tá de parabéns, porque na bola jogou muito. Em alguns momentos o Palmeiras, claramente naquilo que a gente já está acostumado a ver, um time que reclama demais da arbitragem, todos os jogadores do Palmeiras, o treinador do Palmeiras junto com a sua comissão técnica reclamando a todo momento, fazendo pressão na arbitragem, e o Cruzeiro extremamente maduro para saber jogar o jogo, tanto no campo e bola quanto no aspecto mental. Vitória gigantesca dele, Cruzeiro Esporte Clube, um time que nos orgulha demais, porque a gente olha para o campo e vê intensidade, vê entrega, vê um time tecnicamente cheio de bons valores, um time
coletivo, né? Literalmente um time, um ajudando o outro, quem entrando na mesma rotação, com intensidade, todos remando juntos, rumo ao mesmo objetivo. E o Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro muito bem no Mineirão, e hoje é momento de comemorar, Valu, mas é impossível não pensar na sequência, é impossível não pensar no jogo já diante do Vitória, porque é um Cruzeiro que se credencia cada vez mais, jogando desse jeito, se credencia a sonhar sim com coisas muito grandes. Não tem essa aqui, né, Valu, da nossa parte, Rafa, de super Cruzeiro. Tem um Cruzeiro de jogadores aguerridos, um Cruzeiro operário. O Cruzeiro tem um time, Pedro. Isso incomoda. Um time organizado, um time que vai vender caro pra caramba, vitórias, um time que finalmente consegue ganhar jogos grandes com 60 mil torcedores e não se amedronta. É um Cruzeiro coletivo, como a Rafa disse. E aí, muitas pessoas, elas se negam a enxergar a realidade. Mas o torcedor do Cruzeiro, ele tá no dia a dia, né? E aí eu vou repetir o que o Fabrício disse lá atrás com o Samuel, com outras palavras. Tem uma forma de jogar contra esse Cruzeiro. A forma que um outro adversário mostrou, recolhendo a sua insignificância e abrindo mão do confronto. E não adianta fazer o que a gente está vendo aqui na transmissão do treinador do adversário. Dentro do campo, o Cruzeiro vai vender muito caro qualquer resultado. A torcida do Cruzeiro foi um 12º jogador, a gente falou disso aqui, mas foi um Cruzeiro que se dedicou, e eu falei ao longo da semana que esse jogo era um jogo da afirmação, era um jogo de mandar um recado para quem ainda não conseguiu entender o que o Cruzeiro tem feito na temporada. Não somos perfeitos, não somos a melhor equipe do mundo, mas nós somos um time muito competitivo, um time coletivo, um time aguerrido e um time que vai lutar por cada pedacinho do campo. Um time que não está onde está hoje no Campeonato Brasileiro por acaso, porque o que o Cruzeiro viveu lá atrás era o sonho de muita gente. Mas não, eles têm que entender que o Cruzeiro é o maior pesadelo da maioria de todos os times do futebol brasileiro. O que vocês estão vendo agora, o que vocês viram hoje, o que vocês viram contra o Flamengo, é o Cruzeiro na realidade. Não adianta tentar subverter a verdade, porque quando os astros se alinham à normalidade, é isso aí. O Cruzeiro é um grande time, o Cruzeiro incomoda todo mundo e a gente segue firme aí na luta, com humildade, com muito trabalho, com muita coletividade, porque esse time tem um teto muito grande para chegar, e com seu torcedor ao lado, a gente pode ter certeza que coisas boas estão por vir. As rodadas vão passando, né, Pedro e Valu? Os grandes adversários vão sendo enfrentados e o Cruzeiro segue extremamente bem no campeonato, vencendo e convencendo cada um desses adversários, né? Então, é até muito curioso, porque a gente sempre tem que ouvir um adendo, né? Quando tem uma grande vitória do Cruzeiro com relação ao seu adversário, é sempre a pior partida do adversário, né? E aí deve ser muito sortudo esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque todos os adversários fazem a pior partida contra a gente, e eu fico na curiosidade para saber qual vai ser o adendo hoje, né? Olha o adendo aqui, ó. Isso aqui, ó, a Raposa, Cruzeiro Esporte Clube, esse é o adendo. Pois é. Então é gratificante demais de ver uma equipe que joga nesse nível, né, de entrega física, técnica e tática. É muito gratificante ver um time em campo, independente dos 11 iniciais, independente de quem entra em campo. É muito gratificante ver o coletivo do Cruzeiro funcionando e, por conta desse coletivo, as individualidades se destacando. E aqui, até me adiantando já na análise, mas a gente tem que falar: ótima partida do William, ótima partida do Kaique, ótima partida do Jonathan Jesus, mais uma excelente partida do Lucas Silva, e isso para não falar aí de um Caio Jorge iluminado. Então é um Cruzeiro que coletivamente funciona. Então não está onde está à toa, se credencia sim a sonhar e a brigar por coisas grandes, porque compete demais e compete olhando no olho contra qualquer adversário do Campeonato Brasileiro. E se faltava uma afirmação, se de repente o Flamengo veio aqui e teve uma noite muito ruim, né? Foi a pior noite da história do Flamengo. Então tá aí. O grande Palmeiras, que fez um grande jogo, que fez um grande segundo tempo, que dificultou demais a nossa vida, porque é esse time, e é o time que tá acostumado a buscar resultados improváveis, e quantas vezes a gente viu,
mas hoje não conseguiu. Hoje caiu diante do Cruzeiro Esporte Clube, que foi um time muito letal, muito maduro, que soube controlar o jogo muito bem no primeiro tempo e que soube sofrer no segundo. Tá de parabéns o Cruzeiro do Leonardo Jardim e tá de parabéns o cruzeirense que esteve no Mineirão hoje e que ajudou o time a todo momento. Parabéns ao torcedor do Cruzeiro que esteve no Mineirão. Parabéns porque é um torcedor que sabe exatamente o que precisa fazer e quando precisa fazer. E nos momentos em que o jogo apertou, em especial no segundo tempo, o torcedor soube ler o momento, soube ajudar a equipe e, mais uma vez, primordial para mais um resultado positivo. Um Cruzeiro que segue invicto sob os seus domínios e um Cruzeiro que derruba aí quem até então era o melhor visitante e ainda não tinha sequer empatado fora de casa o Palmeiras. Mas esse valor é o Cruzeiro Esporte Clube. É isso. Seguindo aqui, daqui a pouco vocês já estão vendo ali, né? Vai sentar uma pessoa ali pra falar do Cruzeiro que, olha, tá difícil não criar um porta-retrato e colocar a foto do Jardim lá no meu quarto pra ficar dando tchau pra ele todos os dias. Tá difícil. Eu vou me conter, mas que eu tô com vontade de fazer isso, eu tô. E amanhã é dia de raspar a cabeça pra ficar com um corte ainda mais parecido. Oi. O que o meu primogênito vai chamar Leonardo é brincadeira, viu? Alô, amor, decidi aqui agora. Leonardo. Tá aí, é o nome do batismo do cruzeirense, porque quando a gente vê a tabela, né, o Cruzeiro chegando à sua 7ª vitória, tá no número de vitórias dos líderes, né, do líder Flamengo, e o Campeonato Brasileiro tá assim, né, como é bom ver o campeonato, é só quem já viveu a história. A parte normal da história do Cruzeiro é isso, tá, gente? Se você tá chegando agora, se você é cruzeirense dos últimos 8 anos pra cá, bem-vindo à realidade do Cruzeiro aos longos dos campeonatos brasileiros. É exatamente essa. Campeonato espremido, Flamengo 24 pontos, Cruzeiro 23, Red Bull Bragantino 23 e Palmeiras 22. Olha o nível que a gente tá tendo nesse campeonato brasileiro depois de 11 rodadas, onde o Palmeiras é o 4º colocado. Isso, e não por demérito dele, mas por conta do que estão fazendo o Flamengo, o Cruzeiro. A gente tem que destacar, sim, essa campanha que faz também o Red Bull Bragantino. Então, o Cruzeiro está ali com o mesmo número de vitórias do Flamengo, do Palmeiras, do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco teremos o Leonardo Jardim na sua entrevista coletiva. Agradecer as mais de 18 mil pessoas ligadas aqui na 22, esquece. Será que a gente consegue chegar em 30 mil, pessoal? Na moral, nesse dia fantástico para todos nós cruzeirenses, onde o Cruzeiro conseguiu... Valu, oi? Fala pra galera aí, ó, abre uma cerveja, um refrigerante, o que quer que você beba aí e senta pra ouvir a coletiva do Mister, porque é aula mais uma vez e ele vai mais uma vez aí explicar os meios, né, que ele teve pra colocar mais um, como diz a brincadeira da galera do Twitter, na penitenciária Leonardo Jardim. Seja muito bem-vindo, Abel Ferreira. Depois do prisioneiro de Azkaban, o prisioneiro de Leonardo Jardim, né? É isso que ele tá fazendo com os técnicos. 23 mil, estão faltando só 7 mil, hein, pessoal? Eu sei que vocês são capazes. China Azul, espalhada pelo mundo inteiro. Aqui, ó, sabe o que é isso, ó? É o momento da Genkidama, pra gente fazer a Samuca TV ter 30 mil pessoas ligadas aqui neste pós-jogo para acompanhar o que vai dizer o técnico português depois dessa vitória, Rafa. E você abriu o portal, não tem problema. A gente tá de olho aqui para quando o Mister estiver vindo para a sala. É o Cruzeiro coletivo, onde todo mundo contribui demais. O Cássio teve o seu momento importante no jogo. O William, hein, pessoal? Vamos tratar o elenco do Cruzeiro. O William não é o Gasolina, sabe? O William não é o Palácios. O William é um cara que já jogou demais o primeiro semestre de 2024. Quando precisou de defender, foi sério. Quando precisou, temos que lembrar que o caminho da vitória começa de um escanteio muito bem cobrado por ele, né? E aí, a dupla, não tivemos Vidalba hoje, um Jonathan seríssimo. Os volantes... Vou nem falar, vou só falar assim, ó, seguem,
né? Romero e Lucas Silva. Então é isso, é um time coletivo e é claro que o Palmeiras iria voltar para o segundo tempo e criar problemas, não é, com todo respeito, não é a Caldense, é verde, mas não é a Caldense. É um time que já cansou de ir com 2-0 para os vestiários e virar para 3-2, para 4-2, diante de grandes adversários, né, pessoal? Exatamente, Valor. Eu acho que, aliás, assim, eu até faço um desafio. Alguém acha que algum jogador do Cruzeiro fez uma partida mais ou menos hoje? Eu não consigo avaliar dessa forma. Para mim, todos fizeram uma ótima partida hoje, com e sem bola, né? Principalmente sem bola. Então, essa é a tônica do Cruzeiro do Leonardo Jardim. Um time que coletivamente costuma ir muito bem. É claro, pode ter um ou outro que oscila numa partida ou em outra, mas em linhas gerais é um time em que você tem dificuldade de avaliar alguém mal. É um time em que todo mundo joga muito bem, eles jogam muito pro time e, mais uma vez, muito impressionante, em especial o primeiro tempo do Cruzeiro. E aí a gente tem que entender, Valu, que é impossível manter o mesmo nível de intensidade 90 minutos, né? Equipe nenhuma do mundo consegue isso, não vai ser o Cruzeiro com tão pouco tempo de trabalho e sem pré-temporada que vai conseguir. A questão é que é muito inteligente, né? Consegue abrir o placar, consegue ampliar o placar, continua pressionando, acho que teve ímpeto suficiente no primeiro tempo, inclusive para aproveitar melhor as oportunidades que criou e aí aquela coisa do último terço, né? Falta esse ajuste de realmente conseguir finalizar melhor essas jogadas para ampliar o placar. Não teria sido nada de outro mundo pelo primeiro tempo que o Cruzeiro fez, sair com um 3-0, por exemplo, e aí evidentemente no segundo tempo o Palmeiras precisava se expor mais, o Abel fez substituições, o Palmeiras tem um baita de um elenco, né? Tinha algumas excelentes valências no seu banco de reservas que entraram e deram ritmo, deram qualidade a esse time que chegou mais e precisava chegar mais, precisava tentar agredir, buscar o resultado, isso era natural. O Cruzeiro não marcou tão alto no segundo tempo, né? Precisou fechar esses espaços, tentar se defender ali num bloco um pouco mais baixo. Acho que faltou em alguns momentos cadenciar um pouco mais o jogo, ter um pouco mais de controle com a posse. Acho que faz parte de um time em formação. É que a gente vê um time tão bom, não é perfeito, mas a gente vê um time tão bom, um time tão dominante em algumas fases do jogo, que às vezes a gente esquece quanto tempo de trabalho tem o Leonardo Jardim. E às vezes a gente esquece que esse é um time em formação, que precisa muito de uma janela de transferências para equilibrar mais o seu elenco. Então, é natural que a gente tenha alguns tipos de dificuldades em alguns tipos de jogos. Acho que faltou, sim, em algum momento do segundo tempo para sofrer menos, valorizar um pouco mais a posse de bola, dar um pouco mais de cadência, controlar um pouco mais esse jogo com a posse. E quando você tem do outro lado um adversário com tanta qualidade e que viria com tanto ímpeto, se você não valoriza essa posse, você vai sofrer mesmo. E o Cruzeiro sofreu, mas acho que soube sofrer ali no finalzinho. Realmente um dos poucos momentos em que o Cruzeiro permitiu espaço ao Palmeiras ali no último terço, e aí com muita qualidade o Alan, né, que é o jogador das categorias de base do Palmeiras, faz um belo gol. O Cássio quase consegue, né, fazer a defesa, mas o Alan acabou sendo muito feliz na finalização, fez um belo gol, diminuiu essa vantagem, mas não foi o suficiente, porque foi um Cruzeiro que soube administrar, né, soube sofrer. Então eu acho que o que fica para mim é essa questão, melhorar um pouquinho no último terço para conseguir finalizar melhor as suas jogadas, transformar esse ímpeto num placar mais elástico e nos momentos em que vai jogar em transição, porque acho que o segundo tempo pediu isso da gente, conseguir ser mais letal nessas oportunidades. E aí eu entendo que às vezes falta até perna, né, Valor, porque é um time que é intenso demais no primeiro tempo. Mas acho que até as mexidas que o Leonardo Jardim fez ajudaram muito o time nesse sentido. Acho que o Gabi entrou bem, acho que o Eduardo entrou muito bem. Marquinhos teve poucos minutos, né, então é até difícil de avaliar, mas acho que naquele momento o time precisava de reter um pouco mais a bola e conseguiu. Numa infelicidade, acabou sofrendo um gol, um dos poucos lances em que o Cruzeiro ofereceu mais espaço ao Palmeiras ali naquele último terço do Palmeiras, né? Mas não foi suficiente, o Cruzeiro foi muito maduro diante de um time que é extremamente maduro e experimentado, né? Esse elenco do Palmeiras está acostumadíssimo a buscar resultado no final do jogo, assim, mas o Cruzeiro hoje foi muito maduro e tá realmente de parabéns. O time do Cruzeiro,
Leonardo Jardim e sua comissão técnica e os mais de 61 mil torcedores do Cruzeiro que compareceram ao Mineirão fizeram uma festa incrível, empurraram o time até o final e são todos muito merecedores desses 3 pontos.